Bom dia, meus queridos. Hoje eu tô aqui para ler a Bíblia com vocês. Hoje eu escolhi o livro de Esther. É um livro que eu li recentemente e que eu gostaria de dividir alguns insights com vocês, porque é um livro emocionante no qual a gente vê o poder de Deus, o poder de mudar a sua vida do dia para noite, se for da vontade dele. Então, para introduzir, quem foi Esther? Esther foi uma rainha que foi eleita rainha após o erro de Vasti, que era a antiga rainha. O rei estava dando uma festa e o rei, depois de beber muito, chamou a rainha Vasti para sua presença e ela se negou aí. E isso foi reconhecido como um desrespeito, não só ao rei, mas com todos os convidados, e ela foi descoroada. E aí o rei pediu que todas as virgens belas fossem chamadas para que ele pudesse escolher a nova rainha. E entre essas virgens havia Esther. Esther era uma judia e criada pelo tio, porque não tinha mais os pais. E o tio falou: vamos lá, vai lá. E aconselhou ela o que ela deveria fazer, como que ela deveria se comportar. E Esther tinha um dom que por onde ela passava, as pessoas viam graça nela. Então Esther era essa pessoa iluminada, que por onde está, todo mundo se encantava com ela. E não foi diferente quando o rei a viu. Então, a partir de agora, eu vou começar a ler algumas passagens para que a gente possa entender e conversar um pouquinho com mais detalhes. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Primeira coisa, ela não... Quando você ia à presença do rei, você poderia pedir o que você quisesse, né? Essas virgens, elas estavam há 1 ano em tratamento de beleza. Legal, né? Adorei essa parte. Então, passava 1 ano em tratamento de beleza antes de ser apresentada ao rei. E aí, nesse momento de apresentação, elas poderiam pedir o que elas quisessem. E Esther não pediu nada. E aí, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que levantar. Porque que por todo lugar que ela passava, as pessoas viam graça. Porque ela era completa. Ela não pediu nada porque ela era completa. Eu imagino Esther como uma mulher forte que sabia quem era ela. Que não era uma mulher que, mesmo naquele período, onde tinha muita tradição, onde ela seguia os conselhos, mas ela era uma mulher de coração forte, uma mulher que sabia que era completa, que não precisava de nada. Porque pensa, se você está no momento, que nunca teve contato com nada da realeza, te oferecem, olha, pega o que você quiser, e para você tentar ir na presença do rei para que ele te escolha, você vai pedir algo para tentar agradar o rei. Esther não pediu nada, porque ela queria agradar como ela é. Então aí eu acho que é o primeiro detalhe que a gente tem que levantar, porque nós temos que nos amar como nós somos, né? Tirando, obviamente, nós temos pecados, isso é outra conversa, mas nos aceitar como nós somos, nós não precisamos de enfeites, a gente não precisa de um monte de coisa. Óbvio que a gente quer estar bem, quer estar vestida bem, quer estar com a unha feita, isso é maravilhoso, mas não faça disso uma necessidade para si. Vá aonde você precisa ir com você. Você é completa. E vamos passar mais um pouquinho, né? 2:17. Então ele lhe colocou. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. E assim Esther se tornou rainha.
E aí eu quero dividir mais um ponto, ó. Versículo 20. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Respeito. E você reconhecer quem são os líderes na sua vida, quem são os seus coaches. Hoje a gente tem a palavra para coach, né? Quem que são os seus coaches, quem que são os seus mentores. Você tem que escolher muito bem, porque a sua escolha vai determinar a posição que você vai estar. O mentor de Esther, né, pra gente trazer pra linguagem de hoje, era Mardoqueu. E mesmo ela conseguindo, ela era rainha, né? Ela conseguiu, ela não precisaria escutar o conselho de um plebeu, mas ela sabia quem eram os mentores dela. E mesmo sendo rainha, continuava a escutar Mardoqueu. Então escolha muito bem seus mentores. Passado algum tempo, 22, Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei. Que plano era esse? Alguns oficiais do rei estavam planejando matar o rei. Mardoqueu ouviu, contou para Esther, Esther contou para o rei. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante lá na frente. Agora, capítulo 3, versículo 10. Em vista disso, o rei tirou seu anel. Vou voltar um pouquinho que é mais importante. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do seu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem à lei do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Ramã era um oficial do rei, um dos mais importantes, mais próximos ao rei. Mardoqueu, quando ele passava, Mardoqueu não o reconhecia como um líder, né? Ou seja, Mardoqueu o desprezava. Pelo desprezo de Mardoqueu, Ramã construiu um ódio no coração dele, e com esse ódio ele fez um plano para destruir todos os judeus, para matar todos os judeus. E isso foi o que eu acabei de ler. Esse era o plano no qual ele ia para procurar, né, o rei, para convencer o rei que essas pessoas deveriam morrer. E 15. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Foi decretado que todos os judeus morreriam. Capítulo 4. Gente, esse livro ele é muito completo e ele é curto. Então eu aconselho vocês a lerem ele. Porque eu tô tentando resumir, mas é muito complicado, porque eu quero permanecer nos versículos, mas cada versículo traz muita informação. Mas vamos do jeito que dá, né? 8. Capítulo 4, versículo 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele a mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em seu favor. O que Mardoqueu fez? Mardoqueu se vestiu de vestes de saco e se desesperou, andava desesperado e foi pedir para que Esther intercedesse pelo povo dela. E agora vamos mais um pouquinho, ó. 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer. O que Esther falou? Gente, naquele período, se ela aparecesse na frente do rei, ela seria morta. A não ser que o rei visse graça nela, ela seria morta. Era inaceitável que ela aparecesse na frente do rei. E aí Esther mandou a mensagem
para Mardoqueu. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você terá... Aí ela falou que não. E aí Mardoqueu mandou a resposta para Esther, no versículo 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Gente, esse versículo é muito forte. Primeiro fato, Mardoqueu acreditava que o povo dele ia ser salvo. Ele era um homem de fé. Pela ajuda de Esther ou não, o povo seria salvo, os judeus seriam salvos. Você vê como que essa resposta é tão poderosa? Porque ele não foi begging, né? Ele não foi implorar para Esther. Ele foi dizer para Esther, olha, a realidade é que a salvação vai vir para o nosso povo. E você quer fazer parte dos salvos ou não? Porque caso você negligencie a responsabilidade que você tem na sua mão, você vai ser condenada. Então, olha a argumentação desse homem. Esse homem não era qualquer um. Esse era um mentor, o mentor necessário que Esther precisava. E ele tinha as palavras corretas em cada momento. E ainda falou, será que não é por isso que você está aí? Que todos viram graça em você desde o momento que você foi para o harém até o momento que você foi escolhida pelo rei para ser rainha? Será que não foi por tudo isso que Deus te colocou aí? Então pensa, agora vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Por que você está aonde você está hoje? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está no momento de glória ou no momento de vale, se você está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, mas para agora, para o vídeo um pouquinho e pensa, analisa, por quê? Por que você está aí? Por que Deus te colocou aí? Ou por que Deus permitiu que você estivesse aí? Você tomou decisões contrárias à vontade de Deus para estar aí? Ou Ele te posicionou aí? O que você precisa fazer? Se você está no vale, o que você precisa fazer para você poder subir? Se você está no momento de glória, o que você precisa fazer para levantar o nome de Deus nesse momento? Faz uma autorreflexão. E aí, qual a resposta de Esther, gente? Essa resposta é a resposta que a gente tem que ter para tudo. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Eu vou ler de novo, porque é muito emocionante a mensagem. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor 3 noites e 3 dias. Eu e minha criada jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. Jejuar. E sabe por que jejuar, gente? Abrindo uma aspa aqui. O jejum, ele é a ferramenta de mais autocontrole que a gente pode exercer na vida. Então, você não quer espiritualidade, né? É problema seu. Jejuem. Sabe por quê? Eu te prometo, promessa mesmo. E quem me conhece sabe que eu não faço promessa que eu não posso cumprir. Eu te prometo que você vai adquirir autocontrole na sua vida. Jejue, mas jejue de coração, jejue com fé, jejue de alguma coisa que você demanda, que seu corpo pede. Humilhe o seu corpo, humilhe a sua carne. Dói dizer isso, mas é isso que você precisa fazer. Humilhe o seu corpo, humilhe a sua carne.
eu te garanto que o seu mental e o seu espiritual vão ganhar força. Lembra que isso daqui, essa capa, é só o carro, é só o meio. Cuida dele, porque sem ele você não chega em lugar nenhum. A alma não sai andando aí sozinho, o espírito também não. Mas humilhe ele, subjugue ele, coloque ele aonde que ele tem que estar, que é embaixo do seu mental e o seu mental embaixo do seu espírito. Essa é a sequência. E Esther pediu. E o jejuar em comunidade, gente, tem um poder tão grande. Eu ouvi um podcast que o Kaká foi e eu achei tão lindo, né? Essa história de fé que as pessoas têm é muito linda quando a gente escuta a do outro, né? E o Kaká, ele falou que chegou um momento da vida dele que ele não estava mais empolgado para jogar e ele queria tomar decisão, mas ele não queria parar e depois voltar. Ele queria tomar uma decisão definitiva. E aí ele pediu, chamou os pais, a esposa, todos ali unidos, para jejuarem 40 dias com ele, para que a decisão aparecesse. E aí ele sentiu a paz que ele precisava para tomar a decisão e parar de jogar. Então, você ter essa comunidade, você ter esses mentores, essa base forte na fé e no espírito é muito forte. E foi isso que Esther procurou. Ela falou, eu vou, mas vocês vão jejuar para mim, porque eu sei que quando a gente estiver subjugando a nossa carne, eu vou estar 100% conectada com Deus e a vontade dele vai ser feita. A vontade dele vai ser feita. O meu espírito subiu, está conectado com o Criador e a vontade dele vai ser feita. Ninguém vai atrapalhar, nada vai acontecer. E aí vem o resultado, né? E aí, aqui eu vou pular algumas partes, né? Eu só vou ler. E aí, Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim. Esther foi ao rei. O rei, né, ele tinha que erguer o negócio dele lá, que eu esqueci o nome, para que ela não fosse morta, né? Para que ela pudesse vir à presença. E aí ele perguntou, o que você deseja? Ela falou, eu quero que você venha a um banquete comigo e eu quero que o Haman, que era o oficial que planejou tudo para matar os judeus, venham também. E aí fizeram um jantar, aquela maravilha, todo mundo feliz, bebeu, e o rei feliz perguntava, o que você me pediu eu te darei, nem que seja metade do rei. E ela falou, não, então vem amanhã nós vamos fazer um outro jantar, traz Mardoqueu. A mesma coisa, felicidade, o rei falou pela segunda vez, o que você me pedir, eu te dou. E aí ela falou, não, amanhã vem ao jantar e eu vou lhe dar e aí amanhã eu te falo o que eu quero, Esther falou. E traga Haman. E aí Haman foi para casa e falou para a esposa, que chamava Zeres, olha, eu tô muito feliz, eu tô sendo muito honrado, só eu que tenho o direito de participar do jantar da rainha. A rainha está me convidando para jantar, o rei se agrada em mim, mas tem uma coisa que tira minha paz. Toda vez que eu vejo aquele judeu na porta do palácio, eu perco minha felicidade. E aí tá algo muito importante que eu quero falar. Haman, ele tinha tudo para dar certo, mas ele deixou a raiva, o rancor, a mágoa, o ódio, esses sentimentos dominarem eles. Um homem tirou a paz de Haman. Um homem. Quanto que vale a sua paz para que você deixe uma pessoa tirar a sua paz? Se eu não soubesse o final da história, né? Vamos contar. Olha o que Haman tá vivendo. Haman tá vivendo um momento maravilhoso. Mas ele deixou que um trouxesse o pecado para ele. E outra coisa, o desprezo de Mardoqueu. Sempre que você desprezar alguma coisa, você vai trazer um problema. Mardoqueu desprezou Haman.
Não vamos omitir isso. Mardoqueu desprezou Hamã. E isso trouxe desgraça para os judeus. Mas voltando a Hamã, Hamã deixou que um homem tirasse a sua paz. Um homem que não era ninguém. Porque assim, quem era Mardoqueu? Ninguém. Ele deixou que um homem tirasse a paz dele. E aí a mulher dele falou, então peça a cabeça dele. Faça um laço, já ali no quintal, deixa pronto. E vai pro jantar e peça a cabeça dele. Naquela noite, antes do último jantar que Esther propôs, o rei sonhou. O rei não conseguia dormir e pediu para ler as crônicas do seu reinado. O que é as crônicas do reinado? É a história, tudo que passou. E lendo as crônicas, ele viu a história de Mardoqueu. Lembra que eu falei para você guardar a história? A história de Mardoqueu, que ele falava, que ele contou do plano de matar o rei e salvou a vida do rei. E aí ele perguntou para os oficiais, e esse homem, o que aconteceu com ele? Como que a gente honrou ele? E os oficiais, não aconteceu nada. A gente não honrou ele. E aí ele dormiu com aquilo no coração, acordou de manhã. Quando viu Hamã, perguntou, Hamã, o que a gente faz para uma pessoa que o rei... deixa eu até procurar onde que tá, porque é muito bonito. Aqui. A quem o rei teria prazer de honrar? Então o rei perguntou, o que nós fazemos a quem eu tenho prazer de honrar? Hamã pensou que era ele. E aí o que ele falou? Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam um manto e o cavalo confiados a algum dos seus príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Hamã decidiu o que aconteceria com Mardoqueu sem saber. Gente, Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. Olha o que esse Deus faz, gente. Olha o que esse Deus desenha. Deus é muito maravilhoso, gente. E aí, tanto que os seus conselheiros, como Zeres, sua mulher, que disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda é a origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Hamã para o banquete que Esther havia preparado. E imagina você achar que é você e de repente Mardoqueu ser reconhecido em praça pública e você saber que você decretou a morte de todos os judeus. Você já sabe. Então, Hamã já foi para esse jantar com o coração destruído, sabendo que dali ele morreria. Diante disso, Hamã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Hamã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E aí sobrou implorar, né? Nem preciso falar muito aqui. Então o rei ordenou, enforque-no nela. Assim Hamã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Gente, eu fico sem palavras para esse livro e eu adoraria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler. Enforquem-no nela. Assim Hamã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. O meu Deus coloca os meus inimigos na forca que eles prepararam para mim.
Lê. Gente, eu duvido que se você provar esse Deus, você não vai ficar apaixonado. Eu duvido. Eu duvido que você vai querer fazer outra coisa na sua vida, senão engolir a palavra dele. Eu duvido. Prova. Olha o meu Deus. O meu Deus enforca meus inimigos na forca que fizeram pra mim. Eu não preciso me preocupar com vingança. Tanta coisa acontece na nossa vida, gente. Recentemente passei por uma complicada. Mas sabe a paz que dá? Não falo que eu não tenho raiva. De vez em quando eu fico assim, tá merda, cadê o meu jantar montado na frente dos meus inimigos, Senhor? Tá demorando. Eu faço isso também. Eu sou humana. Mas a paz que dá, você saber que você não precisa brigar. Porque na hora certa, Deus vai enforcar os seus inimigos na forca que prepararam para você. E o rei tirou seu anel de selo, que havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Ramã. Além disso, foi decretado que todos os judeus poderiam matar os inimigos. Então, eu vou pular, só vou ler essa parte agora, porque tá muito longo o vídeo já. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava com alegria. 9:3. E todos os nobres das províncias de satrapas, os governadores e administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Esther tinha decretado estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Era homem importante. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. E aqui, gente, essas duas figuras, as três figuras, né? Que o rei, ele... Não dá para negar que esse rei tinha um coração flexível, né? Vamos analisar as pessoas. Eu não vou fazer um vídeo só analisando as três pessoas. Beijo.